Olá, meus prezados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez para examinarmos a Palavra de Deus e podermos crescer mais em graça através dos escritos bíblicos. O Deus Trino das igrejas é invenção humana? Sim, o Deus Trino é uma invenção humana e antibíblica. A doutrina da Trindade, que afirma haver três pessoas distintas em um só Deus, não possui nenhuma raiz nas Escrituras, sendo fruto de interpretações filosóficas e influências pagãs, que correspondem, ou seja, que corromperam, na verdade, a simplicidade da revelação de Deus, dada ao povo de Israel e confirmada por Cristo. A verdade bíblica é clara. Deus é um só. Desde o início, a Escritura afirma, com absoluta clareza, a unicidade absoluta de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz claramente, Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo, chamado de Shema, foi e é a base inegociável da fé bíblica. A doutrina da unicidade de Deus afirma que o Senhor é um só ser, uma só pessoa, indivisível, eterno, invisível e todo-poderoso, que se manifestou plenamente em carne, como Jesus Cristo, com o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A Trindade, ela não está nas Escrituras e torna-se um politeísmo disfarçado. A doutrina trinitária afirma que há três pessoas divinas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas que ainda assim há um só Deus. No entanto, isso quebra completamente a lógica das Escrituras, pois, se o Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo é outra, então são três distintos. São três seres distintos. O que implica em três deuses. É como você pegar um pão e partir em três pedaços. Qual deles deixou de ser pão? Nenhum. Todos três significa três pedaços de pães do mesma substância. Ou seja, se você dividir Deus em três, todos vão ser deuses. E isso contraria o conceito bíblico. Isso é fato. Portanto, se o Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa e o Espírito Santo é outra, então são três seres distintos. O que implica, sinceramente, em três deuses. Mesmo que neguem isso com palavras. A Bíblia é enfática, direta e incisiva em dizer que
não tem outro Deus diante dele. Vejamos em Êxodo capítulo 20 e versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, ponto final. Não terás outros deuses diante de mim. E ponto final. Em Isaías 43, vamos ler também Isaías capítulo 43, e o versículo 10 e o 11. Que nos diz: vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, Deus falando através de Isaías para o seu povo ali, e que eles seriam testemunha das palavras de Deus. Diz o Senhor: e meu servo a quem escolhi, para que os saibais, me creiais e entendais. É para crer. É para não só crer, tem que entender. Continuando. Que eu sou mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou. E depois de mim nenhum haverá. Se ainda há alguém que prega Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é porque não entendeu. É porque ainda não creu. É o que está escrito. Nós estamos lendo o que está escrito. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo que eu escolhi, para que os saibais e me creiais. É para crer, é para você saber, é para você crer, é para você entender que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Em Isaías ainda, capítulo 44 e versículo 6, olha o que nos diz. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não há antes dele e nem depois dele. A Trindade é uma herança pagã, não uma doutrina bíblica, e nem uma doutrina apostólica, e nem uma doutrina profética, como se tratando de palavras ditas pelos profetas da Bíblia. Não. A origem da doutrina da Trindade não está na Bíblia, mas nos concílios eclesiásticos pagãos, que foram influenciados pela filosofia grega e conceitos politeístas. Amém? Nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem o Senhor Jesus Cristo fez menção de três pessoas em Deus. Mas sim, Paulo afirmou enfaticamente que toda a plenitude habitava em Jesus Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 17,3, na oração de Jesus Cristo, em João capítulo 17, versículo 3, na oração de Jesus, ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ou seja, Jesus, na verdade em si, era um homem da qual era o corpo humano de Deus, com o qual Deus se tornou visível. Porque o Espírito de Deus ninguém pode ver, Deus é invisível. Para que se tornasse visível, precisou de se manifestar em carne. Portanto, se Jesus fosse uma pessoa distinta em Deus, quem sabe uma segunda pessoa em Deus, um Deus Filho, essa declaração seria contraditória. Mas como ele era Deus em carne, essa oração
mostra a submissão do homem Jesus ao próprio Espírito eterno que habitava nele. Portanto, Jesus Cristo é a plenitude de Deus em corpo humano. Não há três pessoas na divindade. Há um só Deus que se manifestou plenamente em carne como Senhor Jesus Cristo. Por isso, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Também grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Ali em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Portanto, a ideia de um Deus trino é inexistente nas Escrituras, contraditória com os profetas, desmentida pelos apóstolos, originada em concílios humanos e filosóficos pagãos. Uma forma sutil de politeísmo. A verdade bíblica revela um só eterno, um só Deus eterno, indivisível. O Espírito invisível que se revelou em carne como Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Tenho um prazer em respondê-lo. Se você também discorda, não tem problema, mas deixe nos comentários. Isto é, com alguma base bíblica. Se discordar apenas por discordar, não tem problema. Cada um tem o seu, como diria assim, um livre-arbítrio de crer naquilo que você quer crer, da forma como você quer crer. Eu creio no que está escrito. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um grande abraço de seu irmão R. Batista.